Então, eu queria conversar com você sobre a Santa Ceia, ela ser uma celebração de unidade em Cristo Jesus. E nós vamos ler para isso Romanos, capítulo 14. Mas nós vamos começar lá no capítulo 13. Lá no capítulo 13, no verso 8. Nós vamos dar uma passadinha por aí. E olha só o que o apóstolo Paulo nos orienta aqui, gente, que é tão importante. Todo mundo achou? Não? Nossa! Tá ali, gente, entre Gênesis e Apocalipse, ali você acha rapidinho, vai lá. Todo mundo achou? Oh! Havemos crentes aqui. Olha só o que diz o verso 8, gente. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. E aí, no versículo 9, Paulo ele vai fazer uma citação dos 10 mandamentos, tá? Resumida. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, tudo isso que ele falou, segunda parte dos 10 mandamentos. E qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo, como você ama a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Primeira coisa que me vem à mente quando eu medito nesse texto é quantas vezes as pessoas querem nos fazer mal no mundo que a gente vive. E nós não podemos entrar numa vibe de querer revidar esse mal, sabe? Nós precisamos respirar muito fundo, precisamos pedir e esperar que vamos receber muito a graça de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 12, ele fala assim, ó, não pagueis mal com mal. Ele está continuando uma conversa lá do capítulo 12. Então, não pague mal com mal a ninguém, mesmo que não seja membro da Igreja de Cristo. Ou até mesmo, eu diria assim, principalmente se não for da Igreja de Cristo. Não paguem mal com mal. Olha o verso 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Então Paulo até aqui está falando dos desejos da carne em termos de leis, da lei de Deus. Ele está falando dos desejos da carne como sendo algo assim que a gente acaba ofendendo a Deus por não cumprir a sua lei. Mas a partir do capítulo 14, o apóstolo Paulo ele vai dar uma outra temática dentro do mesmo assunto. E ele vai mostrar que também é obra da carne. Olha só, capítulo 14, verso 1. Acolham o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Tá? A gente gosta de uma discussão, né, gente? É ou não é verdade? Pode fazer assim com a cabeça, né, que a maioria de nós gosta mesmo. Assim, opiniões. Aqui ele não está falando da verdade do Evangelho, ele não está falando daquilo que a palavra de Deus nos ordena, ele está falando das nossas opiniões, certo? Então, cuidado quando você for discutir
opiniões, ou quando você ver algo na vida de um irmão, de uma irmã, que você fica meio abalado, meio cismado, mas se você não for conversar com esse irmão, com essa irmã, é melhor então você só orar por ele, ao invés de ficar discutindo, né? E Paulo lhe dá alguns exemplos aqui. Olha só o que ele fala. Um crê que pode comer tudo, que é por causa do que eles viviam lá em Roma, né? Muitos alimentos eram oferecidos a ídolos. E na Bíblia, principalmente para os apóstolos, Paulo pensa assim, e os outros apóstolos pensam assim também. Quando você oferece alguma coisa para ídolos, é para demônios que você está fazendo. Essa era a mentalidade dele. E era uma mentalidade forte em todas as igrejas, inclusive lá em Roma. Mas olha só como o apóstolo Paulo fala, ó, ele está falando de uma pessoa que tem uma mentalidade. Presta atenção, senão você vai achar que Paulo está falando de dois tipos de pessoas e está a favor de um e contra o outro. Na verdade, ele está falando um tema para dois pensamentos diferentes, e ambos esses pensamentos diferentes estão sendo usados de uma forma carnal. Então, presta atenção aqui nessa leitura. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Esse é o primeiro pensamento. Não são dois pensamentos aqui, é um só. Aquele que come de tudo e que acha que comer legumes é errado, certo? Então, quem come de tudo não deve desprezar. Quem comia de tudo, né, todos os alimentos disponíveis ali, dava graças a Deus. Ele entendia que não havia nenhum mal em comer aquele alimento quando ele dava graças a Deus, porque em Cristo tudo ficou purificado na vida dele. Esse é o entendimento. E aí, ele está falando isso, ó, quem come de tudo, não despreze aquele que come só legumes. Né? Não se ache mais espiritual do que aquele que come só legumes. Não ache que você tenha alguma vantagem sobre aquele que come só legumes. Agora, olha só a segunda parte do verso 3. Aí é outra mentalidade que tem. E o que não come, não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Você acha que só quem comia de tudo desprezava quem comia só legumes? Não. Aqueles que comiam legumes provavelmente se sentiam mais espirituais do que aqueles que comiam de tudo, porque eu não como nem toco nessa comida que você come aí, sabe lá para quem que foi oferecido. Eu estou de bem com Deus. E olha só, o julgamento já nasceu, né, gente? Se eu como legumes, eu sou santo. Se você come de tudo, você não é santo. E a outra parte, se eu como de tudo é porque eu tenho mais conhecimento. E se você só come legumes, você não tem conhecimento. O que acontece aqui? Paulo está falando que isso tudo aqui é um jeito de satisfazer a carne. Quando eu me acho que sou mais que o outro. E quando isso acontece, meus irmãos, nós perdemos muito da nossa unidade em Cristo. Nós não devemos ser assim. Nós devemos acolher, ó, o verso 1, acolher aquele irmão que eu acho que é fraco na fé, que não tem a minha fé para comer só legumes, ou que não tem a minha fé para comer de tudo. Eu tenho que acolhê-lo, eu não tenho que desprezá-lo, eu tenho que amá-lo. E Paulo está falando do amor, né? Lemos lá no verso 10 do capítulo 13, o amor.
o amor não pratica o mal contra o próximo. E Paulo está falando assim, ó, quando você que come de tudo despreza o que só come legumes, você não está amando, você está fazendo um mal. E quando você que só come legumes, despreza o outro, achando que o outro não é espiritual como você e que você é superior a ele, você também não está fazendo isso por amor. E se não é amor, então você está fazendo um mal contra o seu irmão, a sua irmã em Cristo. E é assim que Paulo está cuidando aqui da igreja de Roma, para que a igreja seja bem unida, para que não haja esse tipo de situação entre os irmãos. Olha o versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Olha como Paulo coloca, o servo alheio. O que Paulo está falando aqui? Se você só come legumes, o irmão que come de tudo não é teu servo, para você obrigar ele a comer o que você come. E se você come de tudo, o irmão que só come legumes, ele não é teu servo, para você obrigá-lo a comer de tudo. Paulo fala, servo alheio, porque ele fala assim de ambos. Olha o que Paulo fala de ambos, e aqui agora, Paulo começa a defender ambos. Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Amém, gente? É isso. É isso. Deus é poderoso para nos manter em pé. E Paulo continua no versículo 5, ele quer o mesmo tipo de argumento, ó. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tenha, presta atenção nessa frase, cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Meu irmão, minha irmã, não tem problema nós temos opiniões divergentes. Opiniões. Por exemplo, assim, ó, o que a gente não pode divergir? O que nós não podemos divergir, gente? Jesus é Deus e Jesus é homem. Amém? Isso não tem como ter opinião, é isso. Jesus, ele veio, nasceu de uma virgem, viveu entre nós, sofreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Amém, gente? Isso não é uma opinião. Isso não é uma questão de opinião. Você não tem como você pensar diferente e dizer que você segue a Jesus. Mas opinião assim, né? E aí, eu posso comer de tudo ou não posso comer de tudo? Às vezes me parece até assim que esses que Paulo fala dos legumes, não sei, me dá um sentimento assim que eles estavam querendo fazer o mesmo tipo de alimentação de Daniel. Lembra que a gente até conversou a respeito disso outro dia? Como Daniel se alimentava, ele não quis se contaminar com os manjares do rei Nabucodonosor. Alguns até impropriamente falam que é o jejum de Daniel. Isso não é jejum. Ele comia, né? Então, legumes. Ok, cada um tem a sua própria opinião. Quem pensa que certos dias, verso 6, são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come, e dá graças a Deus. Aí, gente, nós às vezes, nós queremos discutir assim, ó, né? Crente vota em direita ou esquerda? Tiver um voto hoje, né? Isso é uma questão de opinião, gente. Isso não é uma questão de fé. Opinião, você deve ter a sua. Se você votar diferente de mim, eu não posso desprezar você, eu tenho que te acolher. Eu tenho que amar você.
E se você não gostar de quem eu votei ou irei votar, você não tem que me desprezar, você tem que me acolher, porque nós somos um só em Cristo Jesus. Nós temos algo em comum, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? É isso. Isso é uma questão de opinião, né? Então nós precisamos ter esse entendimento. Olha o verso 8. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Agora Paulo coloca o evangelho aqui, gente, olha só. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Jesus veio para ser o quê, gente? Senhor. Jesus ser o nosso Senhor é o que nos une. Independente da nossa opinião, independente do que você pensa sobre o mundo, independente das lentes com as quais você olha para o mundo de hoje, para o teu próprio mundo, independente do que você prefere ou deixa de preferir, a única verdade, e a única verdade que nos mantém unidos aqui, apesar de sermos tão diferentes, é que Jesus é o nosso Senhor. E isso tem que ser o suficiente para nós. Precisa ser suficiente. É isso que Paulo está nos falando. Gente, isso vai para tudo na vida. Eu sei que alguns irmãos aqui têm berços em igrejas diferentes, que nem todos nasceram aqui na IPI. Não faz mal você ter a tua história, aí você veio com a tua história aqui para a igreja, tal. Que bênção, meu irmão. Glória a Deus. A tua história não é menos que a história de alguém que nasceu aqui. E a história dos irmãos que nasceram aqui, que tem famílias aqui na nossa igreja, também não é menos que a história de outros irmãos que vão chegando aqui. Todos nós temos algo essencial entre nós. Jesus é o nosso Senhor. E esse Senhor quer que sejamos unidos, apesar de sermos tão diferentes. Apesar de, por causa da nossa história de vida, termos filtros diferentes uns dos outros. Mas temos algo em comum, Jesus é o nosso Senhor. Ele nos salvou, Ele nos livrou da morte, do pecado, Ele deu a sua vida por nós, nós cremos nele, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se estamos aqui é porque Ele nos chamou para estarmos aqui, para estarmos na presença dEle, para estarmos juntos, olha, unidos uns com os outros, sendo nós tão diferentes, mas aquilo que é o essencial, que é Jesus como Senhor, todos nós somos iguais. E é isso que a ceia fala, que a ceia nos ensina. Uma das lições é essa, a nossa unidade em Cristo Jesus. Nós somos unidos uns aos outros, sendo diferentes uns dos outros, porque cremos num só Senhor. Temos uma só fé, um só Salvador. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, porque julga o seu irmão? E você, porque despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus.
Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. E essas palavras de Paulo, elas devem soar aos nossos ouvidos como um alívio. Um alívio, poxa, graças a Deus, eu vou prestar conta só da minha vida. Gente, eu que sou pastor, eu me sinto muito aliviado. Porque eu sempre estou ensinando a palavra de Deus para vocês. Mas cada um de vocês vai prestar conta da sua vida. Bom, eu acho até que eu vou pagar um pouquinho mais. Mas cada um de vocês vai prestar contas do Senhor. Eu também prestarei contas ao Senhor da minha própria vida. Todos nós. Então não se preocupe se este ou aquele irmão, aquela irmã, ele não pensa como você. Ele não age como você. Às vezes até na sua casa, quantas mães, quantos pais, aquele conflito de gerações. Olha, ensine, mostre o caminho com a sua vida. Mas não tem esse peso nas costas. Teu filho, tua filha, ele vai prestar contas de si mesmo para Deus. Amém, gente? É para te trazer alívio. Paulo está falando assim, olha, não leve esse peso todo sobre você. Se alguém tem um trato diferente com o Senhor, olha, pense que é para o Senhor que Ele está fazendo. Ninguém está fazendo nada para você. Esse irmão não está sendo diferente de você para te atingir. Ele está apenas demonstrando o que ele crê. E se você crê diferente, acolha-o. Acolha. Sejamos um em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Acolher. Acolher. Quando eu falo acolher, todo mundo fica preocupado. Se nós somos bons cristãos, a gente fica preocupado e tem que explicar isso mesmo. Pastor, então a gente tem que acolher quem está em pecado? Não é isso, não é acolher o pecado, mas é acolher o pecador. Lembre-se, não é que você um dia foi um pecador, é que você ainda hoje é um pecador. Eu ainda hoje sou. Eu sempre preciso acertar meus ponteiros com Deus, todos os dias, todos, pensamentos, palavras, às vezes até atitudes. E é interessante como Paulo coloca aqui, né, ele parece que fala um pouquinho também para aqueles que se sentem líderes lá da igreja de Roma. Olha, não faça isso com servo alheio, né? A pessoa é servo de Jesus, não é seu servo. Isso serve muito para mim, gente. Porque na igreja aqui, quem tem mais autoridade aqui na igreja? Humanamente falando. Quem que é, gente? A primeira coisa que a gente pensa é o pastor. Grande coisa que eu sou pastor. Sabe por quê? Porque eu não tenho poder sobre a sua vida. Eu nem quero ter. Eu louvo a Deus por não ter. Os presbíteros, as diaconisas, os líderes de ministério, ninguém tem poder sobre a sua vida. Mas nós somos uma liderança servidora. Estamos sempre servindo. E como a liderança precisa da acolhida dos irmãos que são servidos. Sabe? Acolha a liderança. Não viva uma vida cristã solo. Sabe? Dê satisfação da sua vida. Não que o líder, o irmão, a irmã que é líder, tenha direito a isso, mas por amor. Porque é alguém que prepara algo com carinho para você. É alguém, sim, que está preocupado em servir você.
Você já fez jantar para alguém muito especial para você algum dia e essa pessoa não apareceu? Já fez, Nara? Não? Sortuda, hein? Meu Deus. Você já fez, Eliane? A pessoa veio. Sortuda também, né? Eu vou dar outro exemplo, porque esse meu aqui não está colando não, né, gente? Acho que isso aconteceu comigo uma vez. Olha só. Você prepara algo para alguém. E esse alguém não vem. Como você se sente? Bem ou mal? Mal, né? Não é? É isso aí. Quer ver? Ontem eu fui visitar o Juliano e a Cida, né? Lá no lojinha deles. É. E essa visita estava agendada já umas 2 semanas. E eu fiquei esperando, ele falou, pastor, eu vou falar com o senhor lá, eu vou dar o ok para o senhor vai lá. E nada de ok, passou 2 semanas para ele me dar o ok. Ah, beleza, daí eu fui lá. Ufa, deu tudo certo. Sabe, acolher o outro. Acolher é ter unidade, mesmo sendo tão diferentes. Que Deus nos abençoe nessa palavra, que possamos levar isso a sério. Porque Jesus, ele orou assim, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Que eles sejam um em nós. Esse é o desejo de Jesus. Vamos orar?